Luan, recebo meu benefício há 10 anos. O INSS pode cortar o meu benefício no pente fino? É isso que você vai saber no dia de hoje aqui no Radar do Benefício. E antes de a gente dar ênfase ao tema, antes de a gente começar a adentrar no tema, eu quero que vocês entendam que esse é um assunto super técnico e que a gente vai dar aqui as informações que estão contidas na legislação, mas vocês têm que entender que o que acontece no âmbito administrativo no INSS pode sempre ser questionado judicialmente. Então, se vocês se sentiram lesados ou o seu direito foi prejudicado, de acordo com o que está sendo dito aqui, você sempre poderá procurar a justiça. Mas a gente vai tentar destrinchar a legislação a ponto de deixar vocês informados. Então, por favor, esmaga o comentário aí no sentido de que a gente vai criar uma discussão saudável, sem maiores falta de educações. Então, vamos lá. INSS pode cortar acima de 10 anos o meu benefício? Como para toda regra, há uma exceção. Com pente fino não é diferente. E quando a gente fala dos benefícios por incapacidade, especificamente a aposentadoria por invalidez, existe algumas exceções. Então, existem casos em que o segurado não pode ser submetido à revisão de informações pela Previdência Social, especificamente a revisão médica. Isso ocorre nas seguintes situações: aposentado por invalidez ou pensionista inválidos que possuem mais de 60 anos de idade, os segurados que recebem o benefício por incapacidade, que é a aposentadoria por invalidez, há mais de 15 anos e que contam com pelo menos 55 anos de idade. Ressalvo aqui para a situação em que é possível você receber um auxílio-doença que tenha sido convertido numa aposentadoria. Então você não precisa necessariamente ter uma aposentadoria no tempo de 15 anos. Você pode ter tido um auxílio-doença por 10 anos. Esse auxílio-doença foi convertido em aposentadoria e você está aposentado há 6 anos. Então você já vai ter aí os 16 anos de benefício por incapacidade que são contemplados aqui para os 50, para esse critério. Se tiver mais de 55 anos de idade, não precisará passar pela perícia. Portadores de HIV/AIDS, e também existe aquela situação que fica aí sempre no escotilho da sociedade, que todo mundo fala, que é os segurados que recebem benefícios previdenciários há mais de 10 anos. E aí, quando a gente fala de benefícios previdenciários, não há distinção se é um benefício por incapacidade ou um benefício comum. E isso é um tópico muito importante e vocês vão entender o porquê com o avançar do vídeo. Quanto a esta última situação, vale lembrar que o prazo por lei para o INSS entrar com pedido caso constate irregularidade no benefício é de 10 anos, contados da data da concessão do benefício. Por isso, se o segurado recebe o benefício há mais de 10 anos, não há como o INSS pedir para rever esse benefício exatamente pelo fato do prazo decadencial ter se esgotado. Decadência da administração de revisar benefícios previdenciários. A revisão dos seus atos é um poder da administração, sendo reconhecido inclusive por meio da súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Todavia, esse poder é limitado no tempo, assim como para os segurados também há prazo para requerer a revisão do seu benefício. Então, esse prazo para benefícios previdenciários ele é mútuo, ele é tanto para o segurado, que está discordando da decisão do INSS, ele tem 10 anos para poder pleitear a revisão, assim como o INSS, quando dá a decisão do benefício, ele tem 10 anos para poder rever ali algum ato que gere prejuízo ao cidadão, né? Nesse sentido, a redação atual do artigo 103A da Lei 8.213 de 91 estabelece que o prazo decadencial vigente para que o INSS proceda à revisão administrativa é de 10 anos, contados da data em que os atos foram praticados. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, que é aquelas situações em que o cidadão recebe o benefício ao longo do tempo, que ele recebe ali dinheiro todo mês, a contagem se inicia no primeiro pagamento. Tal previsão entrou em vigor com a medida provisória 138, de 19 de 11 de 2003, e posteriormente foi convertida na Lei 10.839 de 2004. Antes dela, a Lei 9784 de 99 previa um prazo menor de apenas 5 anos. Inclusive, a fim de sanar as dúvidas quanto à aplicação da decadência, o Supremo Tribunal de Justiça julgou o tema 213 fixando a seguinte tese: os atos administrativos praticados antes da Lei 9.784 de 99 podem ser revistos pela administração pública a qualquer tempo, por ainda existir norma legal expressa prevendo prazo para tal iniciativa. Somente após a Lei 9.784 de 99 incide o prazo decadencial de 5 anos nela previsto, tendo como termo inicial a data de sua vigência, 1 de 2 de 99.
Antes de decorridos 5 anos da Lei 9784 de 99, a matéria passou a ser tratada no âmbito previdenciário pela a medida provisória 138, de 19 de 11 de 2003, convertida em Lei 10.839 de 2004, que acrescentou o artigo 103A, a Lei 8.213 de 91 e fixou em 10 anos o prazo decadencial para o INSS rever seus atos que decorram efeitos favoráveis aos seus beneficiários. A Instrução Normativa de 77 de 2015, recém-revogada, mas o trecho da 128 não faz alterações acerca disso, em atenção ao posicionamento do STJ, o próprio INSS passou a prever o prazo de 10 anos para poder revisar os benefícios, conforme artigo 569 da Instrução Normativa. Assim, enquanto aos benefícios anteriores à Lei 9784 de 99 determinou que, para o benefício concedido antes do advento da Lei 9784 de 99, ou seja, com DDB até 31 de janeiro de 99, o início do prazo decadencial começará a ocorrer a partir de 1º de fevereiro de 99. Para o benefício com efeitos patrimoniais contínuos, concedidos a partir de 1º de 99, o prazo é a contar do primeiro pagamento efetivado. No entanto, como toda regra, é preciso atenção para as exceções. Comprovação de má-fé é exceção ao prazo decadencial. O prazo decadencial de 10 anos para o INSS revisar benefícios somente não se aplica nos casos em que se comprovar a má-fé do segurado. Dessa forma, o INSS deverá apurar, por meio de procedimento administrativo, a existência de alguma irregularidade na concessão do benefício. Atualmente, desde a medida provisória 871 de 2019, convertida na Lei 3846 de 2019, o INSS institui um programa permanente de revisão da concessão e da manutenção dos benefícios por ele administrados, a fim de apurar irregularidade ou erros materiais. Assim, no caso de indícios de irregularidade, o segurado deverá ser notificado para apresentar defesa. E se o INSS realizar a revisão administrativa de benefício fora do prazo decadencial? Por fim, se o INSS cessar o seu benefício em razão de revisão administrativa fora do prazo decadencial e sem indício de má-fé, pode ser caso de impetrar um mandado de segurança para reverter a decisão. Nesse sentido, o entendimento do TRF, Previdenciário, Processo Civil, Mandado de Segurança, Revisão Administrativa, Decadência e Ocorrência, o artigo 103A da Lei 8.213 de 91 previu o prazo decenal para a autarquia previdenciária anular os seus atos administrativos. A notificação do impetente acerca da revisão administrativa realizada pelo INSS ocorreu com mais de 10 anos após a concessão do benefício ao segurado, impondo assim o reconhecimento da decadência. Apelação e remessa oficial desprovidas. O TRF em remessa necessária, como está aí, com efeito, pode-se buscar a comprovação do direito líquido e certo da manutenção do benefício que não poderia ter sido cessado mediante revisão equivocada. E aí, vamos lá a uma conclusão. A gente tem o prazo decadencial, que é de 10 anos, como foi dito aqui. E aí vocês precisam de uma dica de ouro, né? A dica que a gente traz aqui ao final do vídeo relacionado a essas questões. Quando se trata de benefício previdenciário, a análise do fato gerador, ou seja, dos requisitos que lhe dão direito ao benefício, elas são estanques, elas são naquele momento ali. Se você tem, tem. Se você não tem, não tem. Então, por exemplo, quando você contempla ali os seus critérios de aposentadoria, tranquilo. Se você tem os critérios, dali em diante você pode se aposentar. Mesma coisa para pensão por morte. Uma vez falecido, se tem os critérios, dali por diante terá direito à pensão por morte. No caso de benefício por incapacidade, tem uma coisa diferente nessa receita, que é justamente a incapacidade. A incapacidade, ela é uma condição que pode ser transitória ou pode ser permanente. E mesmo quando permanente, a gente sabe que em situações bem específicas e quando o tratamento ele é bem efetivo, essa incapacidade permanente ela pode deixar de existir. A gente sabe que não acontece na prática. Mas perceba você que essa condição de manutenção do pagamento, de manutenção do seu benefício por incapacidade, é justamente a incapacidade. Se você deixa de ter a incapacidade, você deixa de ter o critério para a concessão do benefício. E é por isso que o pente fino pode ser realizado, obviamente, desde que atendido os critérios, aqueles critérios que a gente falou no início do vídeo. E aí a pergunta que não quer calar é: o critério decadencial serve para os benefícios por incapacidade?
A gente, aqui no Radar, a gente entende que a avaliação da incapacidade, ela pode ocorrer a qualquer tempo. No entanto, no caso concreto, é possível sim alegar a decadência. É possível sim você alegar que você pode ali não realizar o exame médico pericial por conta da decadência, por conta da instabilidade que aquela decisão ali te deu e lhe passou por mais de 10 anos sem fazer nenhum tipo de alteração. No entanto, o INSS não entende dessa maneira e convoca o cidadão. E ele só não vai convocar o cidadão que é maior de 60 anos ou que está aposentado por invalidez há mais de 15 anos e tem 55 anos de idade, ou que tem HIV. Então ele vai lhe chamar para o pente fino. E aí, caso você tenha ali seu benefício negado, sua incapacidade dita recuperada, ou seja, você se tornou um cidadão que é capaz frente ao INSS, você sempre poderá, além de alegar a sua incapacidade em juízo, alegar a questão da decadência. Mas saiba você